Eu gostaria, assim, de primeiro dizer muito obrigada por essa oportunidade de colocar sobre a professora Rosalda Paim, hoje para vocês, na disciplina Ciência, Ecologia e Vida, que é uma disciplina do mestrado, optativa. Ela é a segunda vez que ela acontece uma vez ao ano. É uma disciplina que eu e o professor Enéas vem discutindo as questões do meio ambiente, da saúde, da vida e da enfermagem e saúde. Então, é uma disciplina muito interessante. Tem alunos, né, ela ocorre de forma interdisciplinar de fato, e tem um painel que nós produzimos sobre o livro da professora Rosalda. Então, os alunos se dividem entre os capítulos e nós discutimos essa aproximação. E o que eu fiz foi pegar as apresentações que nós tivemos no painel, juntei, e por isso que está o nome e o produto de outros alunos. Então, assim, o cuidado humano na formação e na produção do conhecimento em enfermagem e saúde. O livro da professora chama Sistema, Ambiente e Mecanismos de Controle. A teoria é sistemas, sistemismo ecológico, cibernético e informacional. Então, assim, um livro, né, que trata de 4 teorias que ela une. Primeiro, ela vai, nos primeiros 4 capítulos, ela vai dizer o que é a teoria geral de sistemas. Depois ela vai trabalhar o que é o conceito de cibernética, depois de teoria da informação e, por último, ela une com a questão do ecológico. Essas 4 teorias, depois ela aplica para a saúde e para a enfermagem. Então, vamos lá. É uma visão abrangente, ela é sistêmica e holística do universo, da vida do ser humano, da sociedade e do ambiente, acrescida de uma perspectiva orgânica, ou seja, da ecologia ecológica. Os princípios da TGS, que é a Teoria Geral dos Sistemas, ela é aberta por si só. Por isso que quando a professora Valdol de manhã falou, se aproxima quando ela faz o desenho tracejado. São sistemas abertos, não? Com os da ecologia cibernética, a teoria da informação e outros ramos da saber. Então, o que seria esse enfoque sistêmico? Né? Uma metodologia de caráter abrangente, como eu falei, globalístico, integrativo e sintético. Então, ela utiliza o Better Life, né? E ele conceitua o sistemismo, saiu agora, bonitinho, visualiza o universo como sistema, assim como todos os seus elementos constituintes, ou seja, os subsistemas e o sistema. Também são vistos como sistemas, apesar de menor amplitude. Então, a gente pode considerar o sistema o cuidado como um subsistema, a enfermagem como subsistema, a saúde como sistema, ou subsistema se a gente for pensar a questão da ecologia. Vai depender do seu ponto de referência. Mas o importante é você entender como isso pode ser aberto, a troca que ocorre entre esse meio. Eu vou falar um pouco mais para frente, que é a questão da cibernética, né, que é a matéria e energia. E uma coisa que é importante, os princípios da teoria geral de sistemas e do sistemismo ecológico, cibernético e informacional, os alunos já estão treinados, isso é muito bom saber. Ela divide em 4 principais sistemas. Né? Então, ela se apoia no sistema físico, que vai do átomo ao universo físico. Essa é a abrangência. Então, ela vem discutindo o que seria isso para a enfermagem. Sistema biológico compreende desde o vírus até o homem. O que é interessante nessa parte? A diferença que ela coloca entre o físico e o biológico. Muitas vezes nós entendemos como sendo uma coisa igual. Então, é um diferencial quando a gente não pensa o biológico somente como uma questão física, mas como uma questão que tem vida e energia. O sistema social, a partir da família até alcançar a sociedade planetária. Então, se a gente for pensar no sistema social como indivíduo, famílias e sociedade, ainda tem a questão planetária. Então, em 2004, quando ela faz a sua primeira edição, ela já vinha com esses conceitos, então é uma pessoa que já tinha uma visão. Né? E o sistema tecnológico, iniciado com a flecha até chegar no computador, complexos engenhos espaciais. Então, tudo a gente precisa relativizar para a época que a professora Rosalda escreveu e com que conteúdo ela escreveu. Então, assim, o professor Enéas foi bolsista, né? Eu acho que a professora Vera foi aluna, a professora Ana também. Então, assim, vocês vão poder contar um pouco mais dessa riqueza que era a professora Rosalda Paim, que é professora dessa casa, e que me dizem que
que ela chegava com a sacola de livros e saía com 2, né? Então, assim, que era uma pessoa extremamente ativa e de produção nessa escola e que a gente precisa resgatar e ampliar essa teoria, né? Eu acho que a gente precisa colocar também os interfaces entre o conhecimento que a professora Valdol colocou hoje e o que a professora Rosalda também colocou. Então, esse é o nosso intuito também de apresentar isso aqui hoje nesse colóquio. Então, compreendendo que existe uma ideia de totalidade, de globalização, abrangência, integralidade, universalidade, síntese e de interrelacionamento entre as partes componentes do sistema e o do todo. E isso ela chama da visão ecológica. Aí ela une os 3 outros conteúdos. Então, ecologia, né, quando assim, montamos a disciplina, o professor Enéas montou essa disciplina primeiro, quais conceitos, né, de ecologia? É o primeiro tema que a gente aborda com os alunos no primeiro dia de aula. O que você pensa sobre ecologia? Para desmitificar isso, que é o ECO 1992. Né? Então, assim, o que é esse conceito de ecologia? Então, é muito importante porque estamos formando enfermeiros que têm uma visão, de fato, globalizada. Então, visualiza o ambiente como sistema, aborda a complexidade do sistema humano e de seus subsistemas, família, comunidade e sociedade. Então, propõe um ambiente afeta no sistema tanto quanto ele é afetado. Por isso que ele é um sistema aberto, cibernético e informacional, porque troca. E pois ambos vivem em permanente interação recíproca, inclusive mediante relações conflitantes. E é no conflito que se supera, né? Então, essas relações de conflito e equilíbrio, apesar dos conflitos e antagonismos entre os seres vivos e o ambiente, pela ocorrência de uma cadeia alimentar, existe um notável equilíbrio se analisar pormenoramente. Né? Então, por isso a necessidade de fazer pesquisas para avaliar quais são os feedbacks e a retroalimentação desse cuidado, dessa promoção ecológica. O quanto isso afeta ou não os nossos produtos tecnológicos na vida dos sujeitos. Então, o equilíbrio, né, dos ecossistemas possui a capacidade de autorregulação e autoorganização, determinado pela cooperação e competição reinante na biodiversidade. Então, assim, a questão do feedback, da retroalimentação, é o ponto final, onde ela vai trabalhar com o conceito de negiotrópicos. Então, assim, qual a função da enfermagem? É a produção de negiotropia. Então, é um conceito bem avançado, né? E uma questão que a gente vem discutindo na disciplina, que a gente precisa fazer os estudos de caso aplicado a isso, né? Um estudo de caso clínico e pesquisa que aplica a teoria da professora Rosalda. Inclusive na psicologia. Então, a abordagem sistêmica ecológica, ou sistemismo ecológico, na era da globalização. Porque é importante pensar em que era essa que a gente está falando hoje, dessa teoria, que se torna cada dia mais necessário o conhecimento e a utilização de metodologias holísticas, a fim de melhor entender o processo de globalização e suas consequências, lutar contra os seus efeitos danosos, aproveitando-se ao mesmo tempo as suas potencialidades benéficas, que foi um pouco que a gente tratou hoje, quando a gente tratou das inovações, quando a gente falou sobre as inovações. E essa é uma citação do livro da professora Rosalda Paim, penúltimo capítulo, penúltimo parágrafo dela. Então, para fechar um pouco dessa apresentação, os princípios do sistemismo ecológico, cibernético e informacional, a SEGI, que a gente nomeou na disciplina, qualquer sistema físico, biológico, tecnológico e social, que são os 4 sistemas que ela aponta, deve focalizar os metasistemas, o ambiente que estão inseridos, incluindo as relações de troca, de matéria, energia e informações de cada sistema e subsistema e de ambos com o ambiente. Então, harmonizar, para ela, significa harmonizar o homem com o ambiente e a ecologia para atingir o equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. Por isso, a ligação da professora Rosaldo com a nossa disciplina e a nossa produção de conhecimento. Então, essa troca de informações e sistema de regulação, ela determina que é passo a questão da matéria e a energia. Por isso, a questão com a teoria da cibernética. E ela faz a regulação entre a troca de informações entre seres, e isso pode ser de forma tecnológica ou não, e em forma também do ambiente. Então, as relações entre o homem e seu ambiente, os autores surgem de uma dialética dos sistemas vivos, que é um teórico, cujo antagonismo se expressa no conceito de entropia e de negentropia.
o enfoque proposto se baseia na consciência da efetiva inter-relação e interdependência de todos os fenômenos, sejam físicos, biológicos, tecnológicos, sociais. Então, ela repete bastante essa questão e que se tenha domínio a enfermagem desses sistemas. Então, assim, nós dominamos o sistema biológico, físico, tecnológico e social. É possível trabalhar com os quatro quando pensamos no fenômeno do cuidado do paciente? Será que a gente dá conta mais de um, dá conta mais de outro? Então, essas são questões que parece fácil falar dos quatro sistemas, mas será que no ato de cuidar a gente dá conta dos quatro? Então, que integram essas quatro linhas de sistema, né, que foi proposto pelo teórico, que ela utiliza. Então, as aplicações, né, a tônica desta visão sistêmica, ecológica, cibernética e informacional, quando aplicada à assistência em saúde, é a ampliação do espaço corporal do sistema humano, pessoa, família, comunidade, sociedade, assistido ao cuidado, a fim de abranger o seu ambiente imediato ou próximo. Isso na perspectiva ecológica, e aí ela cita Nightingale quando já tratava do ambiente também, falando que hoje a gente tem uma questão planetária. Não só esse ambiente que a gente pensa hoje, mas o que a gente faz aqui hoje afeta a frente. Então, ela aponta como os princípios comuns às ciências da saúde a homeostasia do sistema de saúde, e aí a questão da ligação da gestão, que ela já apontava, ela vem descrevendo cada princípio desse, a necessidade de saúde, assistência preventiva, integrador do setor saúde, facilitação das trocas, ações negratrópicas, que ela coloca como a função da enfermeira, abrangência do ecossistema, né? A concorrência, equilíbrio instável, troca de informação entre o sistema humano e princípio genético histórico instantâneo. Então, esse estado de saúde, eu gostei muito dessa proposição teórica que ela coloca, que é um pressuposto, o estado de saúde, equilíbrio ou de doença, desequilíbrio de qualquer sistema aberto de natureza física, biológica, social, tecnológica, que é o sistema planetário, incluindo, obviamente, o sistema humano, depende da adequação e da inadequação dos mecanismos de troca, que é onde a enfermeira pode atuar, de matéria, energia ou informações. Então, quando a gente trata de comunicação, a gente está tratando de informações também, que são efetuadas continuamente nesse contínuo da vida entre o sistema considerado e o seu respectivo ecossistema. Então, se a gente for pensar, é um conceito amplamente, né, um construto de fato teórico. E aí eu coloquei alguns exemplos dos cenários de prática que eu atuo hoje, né? Então, assim, eu trouxe a foto do Morro do Estado, a gente vê ali essa foto do lado de cá, a questão do lixão, e é próximo aqui, né? Vocês estão vendo. A questão das comoradias, de como na verdade, no Morro do Estado, eu faço um mapeamento dos idosos em situação de incapacidade física e cognitiva, e a dificuldade que eles têm de acesso aos serviços, porque vocês imaginam os idosos sem mobilidade sair desse local, né? Então, se eles dependem, eles ficam nas casas dele e tudo tem que ser levado a eles. Eles não vão a uma consulta médica porque eles não têm condições. Aquela foto do meio é da Fundação Leão 13, né? É um projeto de pesquisa que eu faço com idosos em situação de rua, e é uma cuidadora alimentando. Então, assim, é um ato de cuidado que me preocupa, que é a questão do geral e do específico, né? E as outras duas são ambiente hospitalar, que também atuo, e o quanto a gente... são coisas reais, né? Então, assim, é para a gente pensar esse ambiente de cuidado. Como é isso hoje, né? São problemas que eu vivencio hoje que eu vejo a aplicação da teoria da professora Rosalda. A referência... Pode passar. Eu já falei. Muito obrigada. Quase um Feliz Natal já. Boa tarde. Sim, a minha tarefa aqui é falar a minha tarefa aqui é falar um pouco da pós-graduação aqui da Escola de Enfermagem e como o que a gente tem feito na pós-graduação tem relação, né, e aonde é que se relaciona com a questão dos aspectos do cuidado de saúde. Então, assim, só para a gente começar, falar um pouco de como é que está estruturada a nossa pós-graduação hoje aqui na escola. Né, nós temos um corpo docente, esse número aí já aumentou, porque a gente teve um concurso agora,
né, nesses últimos meses, então o número de docentes dessa escola aumentou, né, mas a gente pode identificar que a maioria de nós somos mestres e doutores, né, então a gente não tem aqui na escola, né, professores só com graduação, a não ser os professores substitutos, né, mas então nós temos um corpo docente qualificado, né, isso é interessante do ponto de vista da formação, da graduação, tanto da produção do conhecimento daqui dessa escola. Nós temos hoje na pós-graduação cursos de especialização que são oferecidos após, lógico, né, a graduação, e tem o objetivo de um aprofundamento e uma qualificação técnico-científica no desenvolvimento profissional. Os cursos eles têm uma carga horária de 360 horas, né, que é o mínimo exigido. Pode passar. Nós temos aí cerca de 12 cursos, 2 deles são gratuitos, né, a maioria deles são cursos pagos, né, que isso é uma questão que está sendo tramitado dentro da universidade, né, que todos os cursos sejam gratuitos, né, isso que a estatuinte da universidade ainda está votando isso, né, mas atualmente aqui na escola nós temos 2 cursos que são gratuitos. Temos aí 3 cursos que são multiprofissionais, né, então a gente já reconhece aqui na pós-graduação, né, uma tendência à ampliação da questão do cuidado para as outras áreas profissionais do campo da saúde. Pode passar. Temos a residência, né, que é uma residência na área de saúde coletiva, ela tem duração de 2 anos, ela é feita em parceria com a rede daqui de Niterói. Acho que isso dá uma dimensão para a gente de como a nossa pós-graduação vem sendo estruturada, ou seja, a gente vem estruturando a pós-graduação, né, em parceria com a rede local de serviços de saúde, né. Nós temos o mestrado profissional em enfermagem assistencial, é o primeiro mestrado profissional aqui no Brasil, na área de enfermagem, né? Nós temos, inclusive, nós estamos atualmente agora, nesse momento, né, fazendo seleção dos alunos, né, de uma nova turma, né? Pode passar. Temos o curso do mestrado acadêmico, que é esse que está promovendo esse encontro aqui nosso hoje, né? Ele é centrado, então, nas ciências do cuidado em saúde. Pode passar. E nós temos aí na pós-graduação um aporte de uma infraestrutura ainda mínima, né, para a gente poder desenvolver nossas ações. Nós temos secretário para os 2 mestrados, um andar, que é o 6º andar, que disponibiliza salas de aula, auditório, né, a biblioteca. Temos os núcleos de pesquisa, né, que temos atualmente cerca de 10 núcleos de pesquisa, que são coordenados pelos docentes, doutores daqui dessa casa. Nós temos uma publicação científica, né, que é o OBJN, que é uma revista online, né. Temos projetos integrados com a graduação. Acho que esse ponto é interessante a gente perceber, o esforço que a pós-graduação vem fazendo para promover, né, intercâmbios, projetos integrados, ações que venham a trazer a graduação junto à pós, né? A gente tem que entender que a escola de enfermagem ela tem um princípio básico, que é a formação de enfermeiros, né? E o desafio da pós-graduação é o doutorado, né? Então, a gente tem essa imagem, objetivo pela frente, né, de a gente nos esforçar, aqui um esforço coletivo, né, na construção desse doutorado. Pode passar. Então, assim, como é que essa pós-graduação, como é que a gente tem visto, né? Então, assim, como é que a gente tem observado tanto as pesquisas quanto os cursos aqui da Escola de Enfermagem em relação ao cuidado em saúde? Acho que a gente pode começar a olhar esse campo do cuidado a partir aí de algumas reflexões que os docentes dessa casa vêm fazendo, né? E aí, nesse movimento de reflexão, acho que a gente pode aí identificar 2 grandes movimentos, né? Um movimento que a gente pode compreender
como fazendo parte da questão da produção do conhecimento. Então, a gente vê uma dimensão aí grande das nossas pesquisas, né, a extensão também, né, na produção do conhecimento, aí voltado para a produção do cuidado em saúde. Acho que exemplo disso foi a apresentação anterior da professora Rose, né, que trabalha, né, na disciplina a questão da teoria da professora Rosalda. E acho que é um segundo movimento que nos leva a produzir coisas, né? Eu acho que a Universidade Federal Fluminense como um todo tem vamos dizer assim, uma expressão das atividades de extensão dentro das universidades federais muito grande. E nós aqui na enfermagem, a gente conta aí com, vamos dizer assim, com quase 30% dos projetos de extensão da universidade são daqui da enfermagem, né? Então, a gente pode perceber um segundo movimento aí nosso em produzir coisas, que essas coisas são experiências, faz parte do que a gente vive no cotidiano dos serviços de saúde aqui de Niterói, né? Tanto do Antônio Pedro, quanto da rede básica, média e alta complexidade desse município. Então, de modo geral, a gente olhando esses dois movimentos, é um movimento que avança na questão da produção do conhecimento, mas que também não se aparta, né, da questão do que a gente vive, experimenta. Acho que uma dimensão alimenta a outra. A gente pode perceber que esses dois movimentos, na verdade, geram sentido para o que a gente faz aqui na escola, né? Não apenas sentido, mas nos faz protagonistas no campo do cuidado em saúde, né? Então, a gente pode perceber que as pesquisas, as nossas ações que a gente vem desenvolvendo, elas nos colocam protagonistas, né? E quando eu falo protagonista, também está, vamos dizer assim, empregado nesse termo do protagonismo a responsabilidade dessa escola, dos docentes, dos alunos, numa melhor qualidade no atendimento dos usuários aqui desse município. Pode passar. Então, a gente pode perceber que o que a gente faz aqui, né, a gente faz em vários lugares. Né, em vários lugares, e o que a gente faz acaba por produzir várias conexões. Né, a gente faz esse movimento de encontro com profissionais e usuários. Então, quando a gente aqui da escola vai para a rede, a gente vai e faz conexão com os profissionais que estão inseridos na rede e também com os usuários. E isso produz aí uma variedade de acontecimentos que a gente vem presenciando ao longo desses anos aqui na escola, né? São acontecimentos que a gente pode ver materializado em alguns seminários, né, em algumas reuniões científicas que essa escola vem produzindo ao longo desse tempo, né? E acho que essas conexões, elas vão produzir rede, né? Vão produzir rede que acaba por integrar os diferentes processos de trabalho em saúde, né? E acho que aí, quando a gente fala em trabalho em saúde, e de como é que a gente aqui na escola vem tentando, né, e se organizando nessa produção, a gente também percebe também que nesse processo a gente também produz muita contratualidade, né? A gente faz, ao longo desses encontros, né, seja com profissionais ou com usuários, a gente acaba fazendo alguns contratos, né? Então, quando a professora Rose apresentou aqui os projetos de extensão que ela faz lá no Morro do Estado, com certeza ela teve que produzir contratualidade lá com o pessoal lá do Morro, né? Com a comissão, né? Com a associação de moradores, né? Até para poder entrar no morro e tal, etc. Então, assim, acho que isso é uma dimensão do cuidado que a gente faz, né, e faz no viver, na nossa prática cotidiana, aqui nas nossas atividades aqui da pós-graduação. Pode passar. Mas a potência da produção do conhecimento sobre o cuidado que a gente percebe aqui nos cursos e nas pesquisas da escola, ela pode ser identificada no trabalho, no acontecimento,
né, e no acontecimento aí no sentido, né, das ações que a gente faz acontecer, no agir tecnológico. Então, a gente ouviu hoje pela manhã, né, a professora da agência de inovação falando sobre o investimento que a universidade vem fazendo nessa questão do avanço, né, e do apoio à inovação tecnológica, sobre o exercício do nosso saber fazer, que vamos construindo a partir do nosso cotidiano, com os nossos encontros e com o encontro com o lugar dos outros e com o mundo das necessidades do outro, né? Acho que isso é uma questão que perpassa a graduação, né? Perpassa a pós-graduação, esse movimento que a gente vem fazendo aqui na escola de reconhecer as necessidades do usuário, né? Acho que de colocar o usuário na cena do cuidado, né? Então, assim, acho, de novo, né, Rose, eu estou usando a tua apresentação, né? Então, Rose, quando apresenta lá aquela cena, né, daquele usuário acamado, né, quando apresenta aquela cena lá daquela ferida, né, acho que é um movimento que a gente faz de colocar a necessidade do usuário na cena do cuidado. Pode passar. Acho que, de um modo geral, são linhas que a gente produz aqui na escola, né, que fazem conexão com outras linhas, com outras unidades de ensino, outras instituições de pesquisa, né. Isso a gente pode ver bastante com os nossos pesquisadores aqui, né, fazendo parceria com outros pesquisadores de outras instituições. Isso para a gente é muito gratificante, né, porque a gente só reforça e amplia esse movimento, e essas são linhas que o fazer da enfermagem se estabelece, né? Acho que aquela questão que a professora Valdol falava hoje de manhã, né, da questão de reconhecer e reforçar que a produção do cuidado a produção maior está no campo da enfermagem, né? Então, acho que quando a gente faz isso, a gente reforça e reafirma que o fazer da enfermagem se estabelece nesses pontos. Sobre essas linhas, passa a existir a segmentação e a singularização das múltiplas dimensões da produção do cuidado, né? Acho que aí o cuidado ele não é único, a gente não tem uma única via, né? Eu acho que isso a gente consegue perceber nas nossas linhas de pesquisa aqui dentro dessa escola, onde a produção do conhecimento do cuidado, ele se singulariza na medida em que a gente passa a produzir e a discutir com os nossos núcleos de pesquisa, né? Então, assim, a gente percebe que isso é bom, isso é interessante, né? Que a gente aqui, as nossas produções, elas são múltiplas, né? São múltiplas dentro dessa dimensão da produção do cuidado. Pode passar, Rose. E aí, só um gráficozinho, né? Uma coisinha, né? Para a gente poder entender do que a gente está falando aqui. Pensar um pouco na produção do cuidado em saúde, né? De uma forma mais abrangente, como, né, a professora Rosalda aponta, né, a professora Valdol, pensando nessa produção do cuidado, onde as interações, né, os vários encontros entre profissionais, trabalhadores, usuários, acontecem numa dinâmica intensa, né, em processo, né? Então, todo o tempo a gente está nessa produção do cuidado, onde a gente pode perceber uma dimensão mais interna, né? Isso também, o interno também não quer dizer que é íntimo, que é mais profundo, né? Mas só uma dimensão mais interna, onde a gente pode verificar na produção do cuidado o trabalhador, o profissional de saúde, o aluno, nós docentes, né? Onde a gente, para essa produção, a gente aporta, lógico, tecnologia, né? Ou seja, a gente pode dizer que quando a gente vai para o mundo do cuidado, quando a gente vai para a produção do cuidado, a gente leva com a gente uma valise, né, uma bolsinha com várias tecnologias e das quais a gente vai utilizando na medida em que esse processo vai acontecendo, né? Uma outra dimensão, uma dimensão externa, onde a necessidade do outro está presente,
né? Acho que é uma dimensão que a gente tem aprendido a respeitar aqui na escola, né? Uma dimensão onde a gente percebe o movimento da maioria dos projetos que a gente tem aqui. E uma dimensão intermediária, ou seja, de negociação, né? Onde o interno e o externo passam, então, vamos dizer assim, a disputar essa arena do cuidado, né? Pode passar. As várias relações que vão se estabelecendo nesse processo de construção das linhas do cuidado em saúde também dão passagem às tecnologias relacionais em saúde, tá? E aí a gente percebe a dimensão, vamos dizer assim, mais potente do trabalho vivo em ato, né? De modo a evidenciar o individual e o coletivo na produção do conhecimento sobre o cuidado em saúde. Pode passar, Rose. E aí, para fechar, né, então, assim, o que a pós-graduação da escola de enfermagem, né, trabalha e como é que ela internaliza essa questão dos aspectos sobre o cuidado em saúde? A gente pode, de uma maneira geral, assim, a gente pode tirar uma fotografia hoje do que a gente vem produzindo, a gente pode entender que a gente caminha na direção de imprimir novos arranjos tecnológicos. E aí, tecnologia não é aquela tecnologia que a gente reconhece no equipamento, né, mas é uma tecnologia centrada nos vários saberes que a gente vem produzindo. E novos arranjos tecnológicos e novos recursos produtivos na saúde, no sentido de ressignificar a prática do cuidado centrado no usuário. Eu acho que é um panorama assim, bem geral. Acho que depois a gente pode ir conversando e acrescentando e vendo onde a gente pode estar melhorando isso. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Dizer da minha alegria de estar aqui again, né? Sexta-feira estávamos aqui, hoje estamos aqui, ontem estávamos lá, né, professor? Até meia-noite e meia naquela chuva. E agradecer o convite de, né, estarmos aqui enquanto coordenadoras da residência, presença também de alguns residentes, fico contente com isso, prestigiando o nosso curso. E quando o Enéas fez o convite, ele me disse que o tema, né, que nós iríamos conversar, que seria uma coisa bem informal, como realmente está acontecendo, mas o tema é o cuidado humano na formação e na produção do conhecimento. E eu achei que veio assim, muito a calhar, porque recentemente, até numa outra produção, nós até falamos da questão da especificidade da educação enquanto especificidade humana. E, por que não, o cuidado também como específico do humano. E comecei com as minhas divagações e reflexões, não fiz nada assim para projetar, mas tive o prazer, estou tendo o prazer de estar diante, né, de meio que uma musa inspiradora. Isso é muito bom, né? A gente não tem ideia quando a gente lança um livro, né? Lá, esse, por exemplo, bem antiguinho, né, que é esse aqui é 2001, né, que é a segunda edição. E foi justamente nessa época que eu comecei a me aproximar, me reaproximar dos livros, enquanto docente, enquanto doutoranda, né? Então eu novamente peguei esse livro, como eu faço com muita frequência, quem é meu aluno sabe disso, quem foi me orientando ou está sendo, a gente sempre faz referência. Você já leu O Cuidado Humano? Então vai ler. Né? E aí, quando não tem, empresta. Eu não sei nem como é que ele ainda sobrevive, né, ao longo desses anos todos. Mas, enfim, dizer que em 1999, né, foi lançado o livro, né, a primeira edição, de autoria da professora Vera Waldorf, intitulado Cuidado Humano, o Resgate Necessário. Não sei, muitas de vocês, não sei nem se já conhecem essa capa, né, que já mudou, né, professora? Nesta época, eu, né, estava terminando o meu doutoramento e foi uma referência constante nos meus trabalhos. E ainda ao desenvolver estudos com os meus orientandos. No entanto, mais de 10 anos depois, o que eu verifico? Que este resgate ainda não aconteceu, professora. Infelizmente, né? Outras obras de estudiosos da saúde, filósofos, professoras, enfermeiras, né? Estudiosos da nossa área, buscam fundamentar este conceito. Cuidado humano, o próprio Ministério da Saúde, com a humanização. O termo é muito comentado na saúde. No entanto, me remete a Michel Foucault, quando ele diz que trata-se de um discurso soterrado. E a gente sabe que existe toda uma intencionalidade
não é porque sejamos incompetentes, né? Ou porque é um discurso enfraquecido, é um discurso fora de moda, não. É um discurso que não tem a intenção realmente de ser, né, o vigente, por diversas outras situações mesmo de poder, né? Que fica assim, é intencional que ele seja soterrado sempre. E à medida, ao longo desses 10 anos, e nós estamos até conversando isso ontem à noite também, o que eu percebo é que nessa faixa, no início dos anos do século XXI, né, na faixa já de 2001, 2002, a gente percebia-se uma valorização muito grande dessas questões do cuidado, dessas questões qualitativas, subjetivas, né, na enfermagem, e que hoje eu já percebo que isso já está se misturando muito, né, e que muitas vezes o que vale é o meu N. Né, e alguns alunos que trabalham diretamente comigo vêm perguntar, professor, o que vocês, né, falam? Professora, mas afinal, por que é meu N? Né? Esquecendo que o N, né, é uma pessoa, é um sujeito. E eu penso que a gente realmente temos que continuar, professora, resgatando, né, esse cuidado desta forma. Bom, então, mas afinal, o que é cuidado humano? Não deveria ser óbvio para cada um de nós? Nós não somos todos humanos? Como é que a gente pode falar que eu vou ter que aprender a fazer um cuidado humano se eu sou humana? Será que eu não consigo entender minimamente o que aquela mãe que perdeu um filho, né, apesar de, graças a Deus, não termos passado por isso, mas será que não consigo me colocar minimamente no lugar de uma pessoa que perde sua casa, que perde seu emprego? Se eu sou humana, eu acho que, com certeza, eu vou saber me identificar um pouco, pelo menos, com aquela pessoa. Ah, mas é de outra classe social. Não importa, mas a nossa essência é humana. Não é possível que a pessoa não possa entender dessa forma. Para Waldorf, né, você diz, o cuidado humano não pode ser prescrito, não segue regras nem receitas. O cuidado humano é sentido, ele é vivido, exercitado. Então, não pode ser ensinado? Certamente a educação pode ser considerada o pilar que dá sustento ao exercício do cuidado humano. Os próprios planos políticos pedagógicos das escolas, né, e os planos políticos pedagógicos das nossas pós-graduações, no caso, né, o nosso da residência, busca estabelecer as relações que acontecem no meio ambiente, no meio ambiente acadêmico, as relações que estabelecemos com os clientes, as suas famílias e com as comunidades, são exemplos aprendidos e apreendidos pelos estudantes. Pelo menos a gente tenta. Então, é possível ensinar o cuidado? Fiquei pensando essas coisas todas. Vejamos, de forma isolada, um ou outro professor fica mais difícil, né? Um ou outro aluno até se identifica, mas são exemplos estanques. Na verdade, eu penso, né, e também a própria professora Waldorf fala sobre isso, que todo corpo docente precisa ter em mente, e eu acrescento, na mente e no coração, e, sobretudo, colocar em prática o cuidado humano. O cuidado, assim como a educação, como eu disse, são especificidades humanas, valores humanos. E Paulo Freire nos ensina isso. No programa de residência em enfermagem e saúde coletiva, que coordeno há 3 anos, temos buscado fortalecer o ensino desse cuidado humano. Tarefa um tanto complicada, pois os residentes, eles vêm de diferentes escolas, muitos de outros estados, né, do nosso país, com certeza com diferentes currículos, que, como sabemos, em sua maioria, ainda privilegiam o modelo tayloriano de enfermagem. Entretanto, temos tido alguns avanços. A presença dos residentes no programa do município de Niterói, que é o PMF, o Programa Médico de Família, fez toda a diferença nesses 3 anos. Começamos muito timidamente com essa parceria, conforme a professora Ana Lúcia citou, né? Nas unidades básicas de saúde, nas policlínicas, e hoje em dia, pasmem, né? Já tivemos um concurso, uma seleção, uns 15 dias mais ou menos atrás, ou 10 dias, né? Onde foram contratados enfermeiros para o PMF, para o Programa Médico de Família, porque não existia anteriormente. O que existiam eram enfermeiros fazendo supervisões ocasionais, né? Então só tinha o médico e o técnico de enfermagem. Mas nós insistimos e colocamos, e eles foram muito guerreiros de conseguirem estar lá, né, durante esse tempo todo, né, Daniel? Foi mole não, né? Mas fizemos a diferença e hoje já houve um concurso, uma seleção pública. E desse concurso foram selecionados 8 candidatos. E desses 8, 3, que eu tenho certeza, são nossos ex-residentes, ou já saindo, ou da primeira turma que já formou conosco.
Então, eu acho que isso foi realmente uma conquista nossa, né? Os relatórios semestrais apresentados pelos estudantes demonstram que têm vivido o cuidado humano, através de fotos, de falas, nas aulas, as avaliações que a gente faz. E, por fim, eu quero destacar a comemoração que fizemos aqui, neste auditório, na sexta-feira, o Jubileu de Prata do Grupo Diabéticos do AP, que é um programa de extensão que eu coordeno há exatamente 25 anos. Né? E, sem nenhuma obrigatoriedade, né, eu lancei a ideia para os residentes, principalmente para a primeira turma, os R1s, que estão até aqui presentes hoje, né? E sem dizer, não, vocês são obrigados a participar, mas elas tomaram essa ideia, né? Então foi uma demonstração, na minha opinião, uma demonstração explícita desta vivência, pois as residentes, junto com algumas bolsistas de extensão, bolsista de pesquisa, elas desenvolveram com ética, com sensibilidade, conhecimento, compromisso, solidariedade, afetividade, respeito, confiança e talento, traduzindo, mesmo que numa ação isolada, o cuidado humano. Atingimos a nossa meta curricular. Estou, assim, plenamente satisfeita. Acredito, professora Ana, que, como você colocou ali, nós tentamos, estamos fazendo a ressignificação da prática do cuidado, centrada no usuário, principalmente, mas não somente. Então, eu só quero dizer obrigada pela oportunidade e dizer dos nossos avanços da residência, obrigado aos residentes, e que divulguem, né, para o concurso, que já estão abertas as inscrições. Obrigada.